O que são nanoplásticos? Os nanoplásticos podem representar sérios riscos ao meio ambiente, assim como os microplásticos. Um nanoplástico é uma partícula de plástico com tamanho entre 1 e 1000 nanômetros, produzida involuntariamente a partir da fabricação e degradação de objetos de plástico. Os plásticos podem ser degradados por processos físicos e químicos ou por comunidades vivas, sendo a radiação ultravioleta, a ação mecânica e a hidrólise, de fundamental importância na quebra e disponibilização dos mesmos aos micro-organismos. Nesse aspecto, vários estudos apontam danos provocados por micro e nanoplásticos em plantas e animais marinhos. Em humanos, as principais causas de contaminação por essas partículas ocorrem através das vias aéreas, contato com produtos de uso pessoal e por meio do consumo de alimentos e água, o que acarreta danos diretos ou indiretos na homeostase do organismo. Em síntese, os impactos ocasionados pelos plásticos afetam todo o ecossistema. Os micro e os nanoplásticos são os polímeros de maior impacto no ambiente, já que podem absorver compostos altamente tóxicos, tais como hidrocarbonetos e metais pesados. Quando disponíveis, essas partículas podem ser incorporadas pelos organismos e atravessar as barreiras imunológicas, afetando órgãos, tecidos e até mesmo a funcionalidade da célula, ocasionando efeitos tóxicos ou letais. Recentemente, um estudo realizado por cientistas da University College of Cork, na Irlanda, verificou que os crustáceos atuam como decompositores dos plásticos que vão parar nos oceanos, transformando-os em nanoplásticos. De acordo com a pesquisa, esse processo leva apenas 4 dias para ocorrer, o que favorece a rápida disseminação dessas partículas no meio aquático. Crescente consumo de plástico. Nas últimas décadas, a produção de plástico tem aumentado significativamente em função da sua aplicabilidade em itens de diferentes setores. Dentre os polímeros mais comuns, destacam-se o polipropileno, o polietileno, o policloreto de vinila, o poliestireno e o polietileno tereftalato, que correspondem a cerca de 90% da demanda de plástico no mundo. Essa procura por materiais plásticos está relacionada ao seu baixo custo, alta durabilidade e resistência a produtos químicos, radiação e pressão. Em consequência do consumo de produtos feitos por esses polímeros, são geradas grandes quantidades de resíduos que nem sempre são reciclados ou reutilizados, sendo lançados de forma direta ou indireta no ambiente e causando uma série de danos. Desse modo, as atividades antrópicas e industriais são consideradas altamente impactantes, pois são as principais fontes de inserção de plásticos no ambiente. Como os nanoplásticos vão parar no meio ambiente? Lavagem de roupa. Grande parte das roupas são compostas por fibras têxteis sintéticas de plástico, um exemplo é o poliéster. Durante a lavagem das roupas, por meio do choque mecânico, as partículas de nanoplástico se desprendem e acabam sendo enviadas para o esgoto, indo parar em corpos hídricos e no ambiente. As fibras têxteis de plástico também vão parar no ar. Um estudo sugere que o simples atrito de um membro do corpo com o outro, quando a pessoa está vestida com roupas de fibras têxteis sintéticas plásticas, já seria o suficiente para dispersar os nanoplásticos na atmosfera. Essa poeira de nanoplástico pode ser inalada, juntar-se ao vapor ou ir parar em seus alimentos, por exemplo. Cosméticos e produtos de higiene. Alguns sabonetes, cremes, pastas, géis e máscaras esfoliantes são um perigo para o ambiente. Esses produtos podem ser feitos com partículas de polietileno que, após o uso, caem diretamente na rede de esgoto.
Mesmo quando há estações de tratamento, as nanoesferas de plástico dos cosméticos não são retidas pela filtragem de partículas, pois são muito pequenas, e acabam indo parar no oceano. Tintas látex e acrílicas. Uma reportagem mostrou que a tinta plástica utilizada em casas, carros e navios se desprende por meio de intempéries e vai parar no oceano, formando uma camada de nanoplásticos na superfície do mar. Vale ressaltar que as tintas látex e acrílicas usadas para artesanato também podem ser acrescentadas nesse tópico como materiais geradores de nanoplásticos. Pesca fantasma. A pesca fantasma está associada ao abandono e descarte de equipamentos desenvolvidos para capturar animais marinhos. Além de colocar em risco toda a vida marinha, esses itens possuem plástico em sua composição. Ao se degradarem, essas partículas plásticas se transformam em nanoplásticos. Pesca fantasma, o perigo invisível das redes pesqueiras NURDILS. Diferente dos resíduos plásticos que se degradam até se tornarem nanoplásticos, os NURDILS já são feitos com um tamanho reduzido. Eles são a maneira mais econômica de transferir grandes quantidades de plástico para fabricantes de uso final do material em todo o mundo. O problema é que navios e trens despejam acidentalmente essas bolinhas em estradas ou no mar, ou a parte que sobra da produção não é tratada adequadamente. Se alguns milhares de NURDILS caem no mar ou em uma rodovia, é praticamente impossível fazer a limpeza. Material semelhante aos NURDILS são os pellets, feitos da mesma maneira mas em formato cilíndrico. Os pellets também vão parar no ambiente devido às perdas no transporte e contaminam corpos hídricos, solo e animais. Descarte incorreto. Durante o ano, pelo menos 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos que foram descartados incorretamente vão parar nos oceanos, lagos e rios do mundo todo. Esses descartes, se fossem encaminhados corretamente para a reciclagem, poderiam voltar para a cadeia energética. Mas, uma vez no oceano, se fragmentam em nanoplásticos e acabam entrando na cadeia alimentar, participando inclusive da dieta humana.